Bem, início da lição número 11, a lição que fala sobre olhando com fé para o Monte Sião. Ou seja, vamos falar da origem. Todo início de lição tem que ser assim bem colocado para que nós possamos ter interesse na lição. O Salmo 84, verso 2, é o verso áureo, diz assim: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O que representava o Monte Sião para Israel? Nós podemos dizer que Sião possui alguns significados bastante amplos na Bíblia. A Bíblia fala sobre o Monte Sião, fala sobre, por exemplo, a fortaleza de Sião, fala sobre as portas de Sião, fala sobre as filhas de Sião. Por conta desses rótulos, desses títulos, muitas pessoas ficam curiosas em saber o que significa o Monte Sião. Por que a Bíblia fala tanto do Monte Sião? O Senhor se revelará em Sião. Nós olhávamos para o Monte Sião. Os que nos levavam cativos nos pediam uma canção que falava de Sião. Muito bem, a Bíblia nos dá um relacionamento perfeito sobre o significado do Monte Sião. Vamos começar pelo Monte Sião. O Monte Sião na Bíblia, a palavra Sião significa, na verdade, um local bíblico. Ou seja, significa originalmente o monte assim, onde Deus se revela. E era um lugar fortificado, ficava na parte sudeste de Jerusalém, mais assim na parte de baixo de Jerusalém. E esse monte era uma fortaleza jebusita. Os jebuseus tomaram esse monte, fizeram ali uma espécie de um forte com muros. Era uma situação muito delicada. Quem tentava conquistar o Monte Sião não conseguia, porque do lado de Sião tinha muitas montanhas íngremes. Era impossível escalar. E além dos muros muito altos, tinha 1,5 km de diâmetro a plataforma, o platô do Monte Sião. Em cima disso, os jebuseus construíram uma espécie de uma fortaleza, com muros altos, então era impossível escalar, era impossível conquistar. Deus, através de sua onisciência, sabia que ali iria se tornar uma espécie de simbolismo de sua presença. Então, através de Davi conquistou o Monte Sião. E Davi, então, estabeleceu ali a nova capital. Transformou o Monte Sião como a nova capital do Império de Israel. E então, tudo que estava em volta foi chamado de Sião. Mais tarde, Salomão, quando assumiu o trono, ele construiu o Templo de Salomão, que era o Templo do Senhor. Mas foi chamado de Templo de Salomão por causa da construção assim maravilhosa que Salomão fez. Só que ele fez no Monte Moriá, que ficava do lado do Monte Sião. E tudo ali foi chamado de Monte Sião. Então, Salomão construiu ali o templo e se tornou como se fosse um simbolismo da presença de Deus. Ali os israelitas acreditavam que estavam tendo a presença de Deus visível. E Deus se manifestava no templo ali de Salomão. Aquele templo maravilhoso era como um símbolo da fortaleza divina. E ali então os israelitas, quando estavam em situação de desespero, eles olhavam para Jerusalém, eles então para Sião, eles olhavam para Sião e eles oravam na direção de Sião. É como se estivesse se referindo a Deus que habitava no templo que estava no Monte Sião. Nos Salmos é possível ver várias referências ao Monte Sião, através dos cânticos, através dos hinos alegres, que os salmistas entoavam, engrandecendo a soberania de Deus, engrandecendo o seu reinado no seu santo monte, onde estava o templo. Por isso, havia tanta esperança para o israelita, para o judeu, quando ele estava em dificuldade, olhar para o templo que estava no Monte Sião, e eles então designavam aquilo como a esperança de uma salvação. Quando aconteceu, a bomba atômica caiu em Hiroshima e Nagasaki, um moço que estava ali na cidade escapou. E depois de um ano ele voltou para recolher os restos mortais dos pais dele que morreram no acidente trágico da bomba de Hiroshima. E na verdade um acidente provocado, né? Um avião americano despejou a bomba atômica, explodiu a bomba atômica, liberou milhões de graus centígrados, derreteu tudo que estava em redor. As pessoas viraram farinha no meio da rua. As casas se dissolveram. Os animais foram pulverizados. As plantas ficaram crestadas, somente aquela coisa preta. Então, ali não havia mais vida. Então, esse moço foi, depois de um ano, ali onde o local onde estava, foi liberado pelas autoridades, porque não havia mais radiação,
E ele então começou a andar no meio dos escombros, onde era a casa dos pais. E ficou ali olhando, olhou tudo em volta, parecia que ele estava assim no vale da morte, porque a cidade estava totalmente vazia, tudo destruído, não havia nada, nem pássaros, não havia nada, aquele silêncio total. Ele olhou e pensou consigo mesmo, será que essa cidade algum dia vai se levantar, vai se reerguer? Ele olhou tudo e disse, eu acho que não tem esperança para essa cidade. De repente, ele entrou no quintal da casa dos pais. E ali ele descobriu algo que deu para ele esperança de que a cidade se reconstruiria. No quintal do pai dele havia uma bananeira, que ele gostava de ver aquela bananeira com seus cachos de banana. Ela estava crestada pelo fogo atômico, mas no fundo, no buraco que ficou, onde a bomba atômica, o fogo passou, ele viu uma coisa que deixou ele com esperança. Do tronco da bananeira crestada pelo fogo atômico, um broto verde estava renascendo. Ele disse, tem esperança, a cidade vai voltar à vida. Como realmente voltou à vida, hoje Hiroshima é também uma das cidades grandiosas do planeta. Por isso, quando os israelitas estavam com algum problema no exílio, por exemplo, eles olhavam para Jerusalém, para o lado de Jerusalém, para o lado do Monte Sião, e eles oravam a Deus e clamavam. E os salmistas fizeram muitos salmos relacionando as petições e os clamores na direção do Monte Sião. Israel confiava que Deus iria assim, mudar a sorte deles e dar a eles uma nova visão de vida. E o Monte Sião é que dava essa motivação para eles. Essa semana vamos estudar essa questão do Monte Sião. O Senhor Deus que fala desde o Monte Sião. Que Deus abençoe, que possamos entender e confiar em Deus e renovar a nossa esperança no nosso Deus. Hoje o Monte Sião espiritual para nós é a Nova Jerusalém, ou o santuário onde Jesus está. A nossa esperança vem de lá. Do santuário, Jesus intercedendo por nós perante o Pai. A Nova Jerusalém, a pátria dos salvos um dia na eternidade. Deus abençoe, que a semana seja abençoada para todos nós. Fique com Deus.